Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos trabalhando o conteúdo curricular Arte. A aula de hoje nós temos o tema Os Ritmos Brasileiros. E nós temos para poder abrilhantar a nossa aula a participação dos professores de música da rede, o professor Emanuel, o professor Tiago e o professor Júnior, que estarão nos acompanhando nessa aventura, nessa aula de arte. Sejam muito bem-vindos, a aula só está começando. Então, muito bem. A nossa aula de hoje nós vamos abordar os ritmos tipicamente e genuinamente brasileiros. Você já parou para perceber como a nossa cultura é rica? Como a nossa diversidade cultural ela é grandiosa? Você já parou para poder pensar o quanto o nosso povo é belo? E essa beleza ela vem da mistura, assim como vem a nossa cultura e, por que não, assim também como vem os nossos ritmos. A formação da música brasileira teve a contribuição dos povos indígenas, europeus e africanos, quando a convivência dessas culturas e sua miscigenação acabaram formando as matizes rítmicas da música brasileira. Então, a nossa cultura, e principalmente também a nossa música, ela é a junção desses três povos, é a miscigenação. Assim como eu, assim como você, temos essa miscigenação no nosso gene, a nossa cultura também, que é formada em grande parte, pela mistura dos povos indígenas, europeus e africanos. Então vamos falar da contribuição indígena para os nossos ritmos. A música brasileira recebeu em sua formação características deste povo quanto ao ritmo, ao som nasal, nas danças e bailados, e nos instrumentos musicais como o chocalho, o maracá. As danças folclóricas consideradas de origem indígena são o caruru, o gato, o jacundá, o sairé, entre outros. O cateretê também é uma dança de origem indígena, e o seu nome é de origem tupi. Em Goiás, recebe o nome de catira, que é acompanhado por violas, batida de palmas e de pés. A contribuição africana para os ritmos brasileiros. Ritmos como o lundu e o batuque, de origem africana, proporcionaram à música brasileira a riqueza rítmica própria, originando danças como o frevo e o maracatu, danças dramáticas como a congada e muitas outras que foram trazidas para o Brasil pelo povo africano há mais de 400 anos atrás, assim como uma grande variedade de instrumentos de percussão. Há também a capoeira, que utiliza marcações rítmicas específicas e instrumentos como o berimbau e o caxixe. A contribuição europeia. Quanto aos gêneros musicais encontrados à moda, a modinha, que vão dar origem às modas de viola e seresta, cantigas de roda, cana verde, canções infantis, polcas e valsas bailados como a chula, o rancheiro e o fandango na região do sul. Alguns instrumentos musicais de origem europeia são a sanfona, a harmônica, a flauta, o violino, a viola, a rabeca, o cavaquinho, o bandolim, o pandeiro e o adufe, o violão e muitos outros. Entre as danças e bailados de origem europeia temos a polca, temos a quadrilha, a moda, a modinha, o estote e outras danças europeias. O que é que nós temos que entender? Que as nossas músicas, os nossos ritmos, que são genuinamente brasileiros, com influência muitas vezes de outros países, mas criadas no Brasil, têm realmente essa mistura, tem essa influência muito forte, que são dos povos africanos, dos povos indígenas e dos povos europeus, que quando vieram para o Brasil, os que já habitavam, que não é o caso dos indígenas, e os que vieram para a colônia, colonizar o Brasil, que são os povos europeus, que trouxeram os indígenas, os africanos para cá, eles não vieram somente para estar,
Não vieram somente a pessoa, o ser, mas o ser em todo, a sua cultura, a sua formação. E nessa cultura se transformou a cultura brasileira. E essa cultura, essa influência, essa miscigenação, torno a dizer, influencia em toda a nossa cultura e principalmente nos nossos ritmos. Os ritmos brasileiros. A partir desta mistura, podemos destacar alguns ritmos musicais que são conhecidos por todo mundo e que representa a cultura genuinamente brasileira. Dessa mistura toda, dessa miscelânea de culturas que se transformou a cultura brasileira, nós podemos destacar alguns ritmos que são essa mistura que todos nós conhecemos e o Brasil é a sua origem. Não é mais o povo europeu, nem só o povo indígena, nem só o povo africano. São ritmos do Brasil. Nós destacamos o primeiro, o axé. Com origens na década de 1950 e sofrendo influência de outros ritmos como o maracatu, o axé ganhou força durante o Carnaval de Salvador, 30 anos depois. Numa mistura de frevo, forró, calypso, entre outros gêneros. O ritmo tornou-se uma marca registrada da cultura baiana e faz do Carnaval da capital do estado, que é Salvador, uma das mais famosas festas populares do Brasil, atraindo turistas do mundo inteiro. Falar de ritmo é bom. Ouvir o ritmo, sentir o ritmo, é melhor ainda. Então, para que você, junto comigo e todos nós possamos ouvir e sentir esse ritmo, não só esse, mas os demais que nós iremos apresentar aqui, eu gostaria de continuar com a presença e convidar a entrar aqui agora os professores de música, o Tiago, o Emanuel e o Júnior. Que irão apresentar primeiramente o ritmo axé. 1, 2, 3, vai. Até agora foi fácil, né? Acho que todo mundo conhece o axé, todo mundo conhece o samba e todos vocês, com certeza, conhecem o sertanejo. Mas e esse ritmo brasileiro? O vaneirão. Você já ouviu falar? Típico do Rio Grande do Sul, o vaneirão tornou-se uma das danças mais populares do estado, ao lado do xote e do fandango. Com a migração de gaúchos para outros estados do sul e do centro-oeste brasileiros, o vaneirão passou a ser muito popular nessas áreas. Também conhecido como limpa-banco, o ritmo tem um andamento rápido, sendo muitas vezes apenas instrumental e pode ser construído em 3 partes, exigindo energia dos músicos e bailadores, além da boa dicção por parte dos intérpretes. Então, se você não conhece o vaneirão ainda, vai conhecer agora. 1, 2, 3, 4. Vocês viram como é que é diferente? A música você pode até conhecer, mas o ritmo, ele é mais, vamos dizer assim, mais pulsante, mais batido, mais forte. E para poder falar por último, também é um ritmo nordestino, mas que pegou todo o Brasil, que é o forró. Originalmente um baile influenciado por vários gêneros, desde o baião até o chachado. Com o tempo, o forró tornou-se uma síntese de todos eles. Tem origem no sertão nordestino
e seus músicos utilizam instrumentos como a sanfona, o acordeão, o triângulo e a zabumba. É uma contagiante mistura de ritmos. Então, agora com vocês, não vou falar nosso trio de forró, mas é o nosso trio de professores apresentando para vocês o forró brasileiro. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado e aprendido um pouco mais sobre a nossa cultura e sobre os ritmos do nosso Brasil. Agora é com você. Para acessar nossa plataforma SMED TV, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui do lado e se inscreva no nosso canal. Lá você vai encontrar todas as aulas já gravadas, tá certo? Fique bem e até a próxima.